Você lembra da última vez que ouviu uma música nova de sertanejo universitário e ficou esperando algo? Não que a música fosse ruim. Não que faltasse produção. Mas algo estava diferente. Alguma coisa no tom, na postura, na forma como o artista se apresentava mudou. Você percebeu. Mas não conseguiu nomear exatamente o que. E quando você foi procurar explicações, matérias, entrevistas, análises, encontrou só duas narrativas. A primeira, o público enjoou. A segunda, o gênero evoluiu. Nenhuma das duas explica, de verdade, o que aconteceu. Porque o que mudou nos cantores de sertanejo universitário não foi só estilo musical. Não foi só moda. Não foi só ciclo natural da indústria. O que mudou foi a estrutura que sustentava tudo. E quase ninguém fala sobre isso, porque admitir essa mudança significa admitir que o modelo inteiro entrou em colapso. Aqui começa a parte que quase ninguém conta. Vamos começar pelo que dá pra ver. Se você acompanhou o sertanejo universitário entre 2010 e 2018, você viu um padrão muito claro. Duplas e trios jovens, bonitões, com roupas de grife. Clipes milionários rodados em fazendas, praias, mansões. Presença constante em programas de TV, turnês intermináveis. Parcerias com marcas de bebida, carro, roupa. Lives com centenas de milhares de visualizações simultâneas. Esse era o padrão do sucesso. Agora, em 2025, olhe de novo. A primeira mudança visível é o fim dos clipes caros. A maioria dos lançamentos recentes não tem mais aquele investimento visual pesado. Os clipes viraram registros de show, versões acústicas em estúdio ou edições simples de performance ao vivo. Não é escolha artística. É redução de orçamento. A segunda mudança visível é a saída das marcas. Lembra quando toda dupla grande tinha patrocínio fixo de cerveja, carro, banco? Isso sumiu. As marcas migraram para outros territórios, trap, funk, pop internacional. Por quê? Porque o público-alvo mudou de hábito de consumo. A terceira mudança visível é o abandono da fórmula universitário raiz. Vários artistas começaram a fazer fusões estranhas, sertanejo com eletrônico, com reggaeton, com pop internacional. Não por inovação, por desespero de relevância. A quarta mudança visível é o desaparecimento silencioso. Alguns nomes que eram gigantes simplesmente sumiram. Não tiveram escândalo. Não tiveram queda dramática. Só pararam de aparecer. E ninguém pergunta por quê. Essas mudanças não são coincidência. Elas são sintoma de um colapso estrutural. Agora vamos descer uma camada. O sertanejo universitário não explodiu porque tinha músicas boas. Explodiu porque tinha um modelo econômico perfeito para os anos 2010. Entenda como funcionava. Primeiro, shows presenciais eram um motor de receita. A maior parte do dinheiro não vinha de streaming. Vinha de cachês altíssimos em festas de peão, eventos corporativos, formaturas, shows particulares. Uma dupla de primeira linha cobrava entre 300 mil e 1 milhão de reais por show. E faziam 300 shows por ano. Faça as contas. Segundo, patrocínios estratégicos. As marcas pagavam valores absurdos porque o sertanejo universitário vendia aspiração de vida, festas, bebida, carros, liberdade. Era o elo perfeito entre produto e estilo de vida. Terceiro, rádios como vitrine gratuita. As rádios garantiam exposição constante. As músicas não precisavam viralizar, elas eram impostas por repetição. Quarto, turnês sustentadas por esquemas de produção gigantes. Empresas especializadas montavam estruturas de som, luz, palco, transporte, hospedagem. O artista só precisava cantar. Esse modelo funcionou perfeitamente até 2019. E então 3 coisas quebraram tudo. A primeira quebra foi a pandemia, entre 2020 e 2021. Shows presenciais pararam. O motor de receita morreu. Lives compensaram parte, mas não pagavam cachês de 500 mil reais. A segunda quebra foi a mudança de hábito de consumo. O público jovem migrou para TikTok, Spotify e YouTube Shorts. Rádio perdeu força. A imposição por repetição parou de funcionar. A terceira quebra foi a inflação de oferta. Com a democratização da produção musical, surgiram centenas de duplas novas. O mercado ficou saturado. Cachês despencaram. O que antes pagava 800 mil passou a pagar 150 mil reais. Ou menos.
E aí começou o colapso silencioso. Aqui chegamos no ponto mais delicado. Porque o problema não é só financeiro. É psicológico. Pense na seguinte situação. Você tem 35 anos. Passou os últimos 15 anos cantando a mesma fórmula: festas, bebida, traição, sofrência. Você ficou rico, famoso e relevante com isso. Agora, o público mudou. As plataformas mudaram. O modelo econômico entrou em colapso. E você percebe que tem 3 opções. A primeira opção é continuar fazendo o mesmo, mas sabendo que o retorno financeiro está caindo, que a relevância está diminuindo, que você está virando nostalgia. A segunda opção é tentar se reinventar artisticamente, mas você não foi treinado para isso. Você foi treinado para repetir fórmula. E toda vez que tenta algo diferente, o público antigo reclama e o público novo não te leva a sério. A terceira opção é sair do jogo. Mas como? Sua identidade inteira foi construída em cima daquilo. Você é fulano da dupla tal. Quem você é sem isso? Essa é a crise que quase ninguém admite publicamente. E ela gera 3 comportamentos visíveis. O primeiro comportamento é o loop da nostalgia. Artistas que voltam a tocar só os hits antigos, em shows menores, para plateias mais velhas. Vivendo de glória passada. O segundo comportamento é a fusão desesperada. Artistas que tentam soar modernos misturando sertanejo com trap, eletrônico, reggaeton, mas sem coerência artística. É tentativa de sobrevivência, não evolução. O terceiro comportamento é a saída silenciosa. Artistas que simplesmente param. Sem polêmica. Sem escândalo. Só desaparecem. E ninguém pergunta por quê. Porque admitir essa crise significa admitir que o sistema inteiro era frágil desde o começo. Mas nem todo mundo desapareceu. Alguns artistas conseguiram se reposicionar. E eles fizeram isso escolhendo uma de 3 estratégias claras. A primeira estratégia é o pivô para influenciador e empresário. Um exemplo é Gustavo Lima. Ele entendeu que o poder não estava mais só na música. Estava na marca pessoal. Então ele virou empresário, investidor, influenciador. A música virou uma das fontes de receita, não a única. Ele diversificou. E sobreviveu. A segunda estratégia é a reconexão com raízes, voltando ao sertanejo raiz. Alguns artistas perceberam que o público nostálgico de sertanejo raiz estava carente. Então voltaram para as origens: viola, modão, letras mais profundas. Um exemplo são Chitãozinho e Chororó, que nunca saíram totalmente, mas se reforçaram nesse nicho. Público menor, mais fiel e pagante. A terceira estratégia é a aposta no nicho híbrido, o sertanejo pop internacional. Alguns apostaram em fusões mais elaboradas, buscando relevância em plataformas globais. Um exemplo parcial é Luan Santana tentando parcerias internacionais, sonoridade mais pop e resultado misto. Funciona para quem tem capital simbólico muito forte. E quem não escolheu nenhuma das 3? Ficou preso no limbo. Ainda existe. Ainda lança música. Mas não cresce. Não retorna ao auge. Não desaparece totalmente. Vive num estado de relevância decadente. E isso nos leva à camada final. Aqui está a parte que quase ninguém toca. Por que essa conversa não acontece publicamente? A primeira razão são os contratos de imagem e narrativa controlada. Muitos artistas têm contratos com gravadoras, empresários e marcas que proíbem narrativas de declínio. Admitir publicamente que o modelo entrou em colapso quebraria valor de mercado, encerraria parcerias, destruiria negociações futuras. Então a narrativa oficial vira: estou evoluindo artisticamente. A segunda razão é ego e identidade pública. Ninguém quer ser visto como fracassado ou ultrapassado. Então o silêncio é preferível à admissão. A terceira razão é que a indústria precisa da ilusão. Gravadoras, produtores, empresários, todos dependem da narrativa de que o sertanejo universitário ainda é gigante. Porque se admitirem o colapso, perdem poder de negociação, investimento, espaço de mercado. Então eles mantêm a aparência. Inflam números. Criam ilusão de relevância. A quarta razão é que o público não quer ouvir. Porque admitir que o gênero entrou em declínio significa admitir que uma fase da sua vida acabou. E isso dói. Então todo mundo prefere o silêncio. Mas o silêncio não muda os fatos.
O que mudou nos cantores de sertanejo universitário não foi só música. Foi a estrutura que sustentava tudo. E isso importa porque revela algo maior. Sucesso construído só em cima de fórmula em momento é frágil. Quando o momento passa, a fórmula para de funcionar. E quem não tem base artística, diversificação ou identidade além do hype, desaparece. Isso não é exclusivo do sertanejo universitário. É um padrão que se repete em todo o setor baseado em tendência, influenciadores, marcas, movimentos culturais. A diferença entre quem sobrevive e quem desaparece está em duas coisas. Primeiro, capacidade de adaptação real, não cosmética. Segundo, construção de valor além da fórmula. O sertanejo universitário não morreu, mas ele parou de ser o que era. E quem não entendeu isso a tempo ficou para trás. O hype já passou. Agora dá para ver melhor.